Já temos os semifinalistas da Libertadores 2025 e também da Sul-Americana. Roda a vinheta aí. Então, antes de a gente começar o nosso vídeo de hoje, eu sempre peço às pessoas, principalmente você que está assistindo aqui o nosso vídeo pela primeira vez, que se inscrevam aqui no nosso canal, cara. Ative o sininho das notificações, que é muito importante para quem faz conteúdo aqui no YouTube. E dá aquele joinha também, ajuda demais. A gente fala aqui bastante de rock, filmes, videogames, séries, animações e assuntos aí muito legais que o pessoal gosta de ver e assistir aqui no nosso canal. E também falamos muito, né, cara? Falamos bastante de futebol, cara. E falando em futebol, esta semana aqui tivemos definições, né? E já foram definidos os semifinalistas da Copa Sul-Americana 2025 e também da Libertadores. Vamos começar aqui pela Sul-Americana. Tivemos o confronto entre Fluminense e Lanús aqui no Brasil, no Maracanã, e acabou que o Fluminense empatou de 1-1 com o Lanús. E como o Fluminense tinha perdido seu jogo na Argentina, acabou sendo eliminado, cara. E o Lanús se classificou para as semifinais da Sul-Americana 2025, cara. E o Fluminense saiu ganhando de 1-0 e no final lá cedeu, acabou, né, o Lanús empatando o jogo e eliminando o Fluminense. Esse jogo foi na terça-feira, dia 23 de setembro, né, 2025. Na quarta-feira, 24 de setembro de 2025, tivemos aí o jogo o confronto entre Atlético Mineiro e Bolívar. O Atlético jogou na sua arena, lá em Belo Horizonte, e acabou que o Atlético conseguiu, né, um placar de 1-0 e conseguiu a classificação para as semifinais da Sul-Americana 2025, porque lá na Bolívia o Atlético, no jogo de ida, o Atlético empatou de 2-2 com Bolívar, e o jogo de volta aqui em Belo Horizonte, na sua arena, né? O Atlético jogou na sua arena, ganhou de 1-0, cara, e conseguiu essa vaga para as semifinais. Então já temos aí os confrontos das semifinais já definidos. Vai ser nas semanas do dia 22 e 29 de outubro. E os confrontos ficaram assim, estou vendo aqui na minha colinha: Universidade de Chile e Lanús, e também teremos o confronto entre Atlético Mineiro e Independente Del Valle, cara. Então, vai ser lá nas semanas do dia 22 a 29 de outubro de 2025. A gente falando agora aqui da Libertadores 2025, tivemos jogos aí muito bons, né? Jogos interessantes e emocionantes, cara. Tivemos aí, a gente falando aqui, vamos começar pelo Palmeiras, que saiu muito bem, cara. Palmeiras com o seu jogo contra o River Plate. Para mim, na minha opinião, o melhor time da Libertadores disparado é o Palmeiras. O jogo dele lá na Argentina, o Palmeiras conseguiu ganhar de 2-1 do River Plate. E aqui no Brasil, aqui foi realmente, o Palmeiras foi disparado o melhor e ganhou de 3-1 do River, cara. Então o Palmeiras está classificado para as semifinais da Libertadores 2025, cara. Na minha opinião, bem merecido. O outro jogo, né, do outro time brasileiro foi São Paulo, que lá no campo do LDU perdeu por 2-0, e o jogo de volta, né, aqui no Brasil, acabou que o São Paulo perdeu para o LDU, cara. Perdeu para o LDU, e o jogo foi nessa quinta-feira, né? Foi nessa quinta-feira, cara. E foi dia 25, né? 25 de setembro, quinta-feira. Acabou que o São Paulo perdeu o seu jogo, cara. Perdeu por 1-0 para o LDU, e no placar agregado 3-0 para o LDU, e acabou que o São Paulo foi eliminado, e o LDU se classificou para as semifinais da Libertadores 2025. Lembrando aqui que o jogo do Palmeiras foi na quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Então temos aí o Palmeiras
falando de times brasileiros, né? Palmeiras e São Paulo, Palmeiras classificado, e São Paulo foi eliminado. Então temos por enquanto, temos aqui Palmeiras e LDU classificados para as semifinais. E outro jogo do time brasileiro aí, cara, que passou aí um sufoco aí, vou decidir nos pênaltis, foi o Flamengo, cara. No tempo normal, o Flamengo acabou perdendo para o Estudiantes por 1-0, cara. E o jogo em si foi para os pênaltis. E acabou que o goleiro, né, do Flamengo conseguiu defender ali os pênaltis e acabou que o Flamengo se classificou, ganhando de 4-2 nos pênaltis, cara. E como o Flamengo tinha feito seu placar de 2-1 no Rio de Janeiro, perdeu de 1-0 no tempo normal, mas ganhou nos pênaltis por 4-2. Então o Flamengo está classificado também para as semifinais da Libertadores 2025, cara. Então aí tivemos aí a eliminação de São Paulo e a classificação do Palmeiras e Flamengo. Teremos aí dois times brasileiros nas semifinais da Libertadores 2025. E os jogos também serão nas semanas do dia 22 e 29 de outubro de 2025. E aqui, falando dos confrontos dos jogos da Libertadores, teremos aqui, olhando na minha colinha, teremos aqui Palmeiras e LDU, e também o Racing contra o Flamengo, cara. Então, na minha opinião, serão grandes jogos, principalmente aqui na Libertadores, né? Jogos muito bons aí, Palmeiras e LDU, né? Times já estão acostumados aí a chegar em finais de, principalmente Libertadores. Temos aí o Racing, time também bem perigoso, né? Complicado aí para o Flamengo, mas o Flamengo tem um grande elenco, grandes jogadores, né? E aí vamos ver cenas do próximo capítulo. Lá na Sul-Americana, igual eu falei, só temos o Atlético Mineiro, né? E o Atlético Mineiro, olhando aqui na minha colinha outra vez, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Independente Del Valle. Então, vai ser semifinais muito legais que vão acontecer, igual eu falei, nas semanas do dia 22 a 29 de outubro de 2025. Termino o vídeo aqui, agradeço a vocês por mais um vídeo e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante para quem faz conteúdo aqui no YouTube. Valeu!